Alô, alô, boa tarde, salve, salve. Depois da Kátia Fonseca, você fica agora com o nosso Brasil Gente Minas, que está no ar a partir de agora, e você confere as principais notícias de Belo Horizonte e de todo o estado de Minas Gerais. E no programa de hoje, nós vamos falar de mais um caso de feminicídio, mais um, o quinto em menos de uma semana, noticiado aqui pelo Brasil Gente. Desta vez, aconteceu no Triângulo Mineiro. Tem ainda um crime chocante que aconteceu no norte de Minas. Uma atrocidade sem tamanho. Vocês não vão acreditar no que... Eu posso chamar de adolescentes? Dois adolescentes, né? Que sabiam muito bem o que estavam fazendo. Vocês não vão imaginar o que esses caras fizeram na cidade de Montes Claros. Dentro de instantes eu conto para você. E tem ainda a situação dramática dos moradores de imóveis com risco de desabamento aqui na capital. Imagens impressionantes também. E se você tem uma denúncia, envia para cá, para o nosso WhatsApp, está no canto alto da tela, 997727663. Manda para cá, divida com os demais o seu problema e a gente te ajuda a resolvê-lo. Portanto, você não vai perder a oportunidade de ter a Band como parceira na resolução do seu problema. É claro que não. Então manda pra cá, 997727663. E aí você faz uma foto, tira uma imagem aí, faz uma filmagem, manda pra cá e a gente te ajuda a resolver o problema, ok? Deixa eu começar o programa falando que o corpo de uma jovem de 17 anos foi encontrado em estado de decomposição no meio de um cafezal em Patrocínio, no Triângulo Mineiro. Segundo as informações e as investigações da Polícia Civil, a vítima, que era cigana, foi encontrada com perfurações no corpo. O namorado e o cunhado são suspeitos pelo crime. Igor Nunes conta agora na tela da Band. Veja. Dona Ivonete saiu de Monte Carmelo para buscar o corpo da filha, Tayane Silva Lima, de 17 anos, no Instituto Médico Legal de Patrocínio. A jovem estava desaparecida desde a última quinta-feira, quando o irmão do namorado dela ligou para a Dona Ivonete e falou que a filha tinha sido morta a facadas. O irmão de Leandro, que ligou para mim e me avisou que a minha filha estava morta dentro de um cafezal. O corpo de Tayane foi encontrado em um cafezal às margens da MG 230, bem próximo aqui ao trevo de Patrocínio. Já o carro do suspeito foi encontrado horas depois, abandonado às margens da BR-365. O veículo já estava todo depenado. O irmão do namorado, que ligou para a mãe da vítima, disse que o crime teria sido cometido pelo cunhado de Tayane, Leandro da Silva, e o namorado, Camargo da Silva. Os dois não foram localizados pela polícia. Segundo a delegada responsável pelo caso, os investigadores fizeram buscas para tentar achar o corpo de Tayane. A família, ela registrou o boletim de ocorrência na sexta-feira, sobre o desaparecimento. E nós iniciamos as investigações, foram procedidas buscas no local em que provavelmente ela poderia ter sido deixada, o corpo dela. No entanto, até então a gente não tinha localizado o corpo. A mãe conta que a filha morava com o namorado há cerca de 2 anos e que o relacionamento era conturbado. Segundo ela, Tayane já chegou a ser agredida por ele. Porém, os familiares tinham medo de chamar a polícia, já que Camargo é violento. Nunca dei queixa na polícia não, porque ela não deixava, porque ele ameaçava eu e ameaçava os irmãos. E assim, ele não ameaçava, ele fazia. Você entendeu que ele já chegou na minha casa dando tiro. Então não tinha como eu fazer nada. Nem eu e nem meus filhos não tinha como. A Polícia Civil deve pedir o mandado de prisão dos suspeitos nas próximas horas. O caso está sendo tratado como feminicídio. O inquérito, na verdade, o procedimento investigatório, ele já tinha sido instaurado a princípio para apurar as causas do desaparecimento, mas hoje iniciou, na verdade, um inquérito policial por portaria para investigar a morte dela, apurar as circunstâncias, a motivação e a autoria. A divulgação precoce dos suspeitos do crime num blog pode ter atrapalhado a investigação, já que os irmãos deixaram a cidade. Divulgação precoce de toda investigação é porque a investigação sigilosa, ela conserva esse caráter só os policiais, o aparato investigatório conseguir trabalhar. A partir do momento que isso é divulgado de maneira leviana até, de uma forma ou de outra pode atrapalhar sim, com o deslinde das investigações. Estou querendo justiça sim, pela morte da minha filha, porque o que eles fizeram foi uma covardia muito
grande. Eles não fizeram outra coisa. O que eles fizeram foi covardia, matar minha filha de facada e jogar ela num cafezal, sem a família nenhuma saber. O que me chamou a atenção foi um trecho da fala da mãe, dizendo por que não denunciou. É importante que a denúncia seja feita, porque se não há denúncia, não há a menor possibilidade de que a polícia e a justiça tomem qualquer tipo de providência para ajudar a vítima. Roda de novo para mim, André, por gentileza, só esse trecho da fala da mãe da garota que foi assassinada. Mostra aí. Nunca dei queixa na polícia não, porque ela não deixava, porque ele ameaçava eu e ameaçava os irmãos. E assim, ele não ameaçava, ele fazia. Você entendeu que ele já chegou da minha casa dando tiro. Então não tinha como eu fazer nada. Nem eu e nem meus filhos não tinha como. Quem lida com bandido é a polícia. Quem tem que lidar com bandido é a polícia. Se não denuncia, a polícia não fica sabendo, não age. O cara não vai preso, o cara continua rodando no meio de todos nós, fazendo o que bem entender, no momento que bem entender. Como fez com a filha dessa senhora, porque não houve denúncia, né? Vamos imaginar aqui uma situação, denuncia, diz que já entrou dentro de casa dando tiro, a justiça vai para cima, o cara é retirado de circulação, em muitos casos isso não acontece, mas talvez nesse caso aí, de repente pudesse ter acontecido, e hoje a filha dela poderia estar viva, né? Uma menina jovem, bonita, cheia de vida, barbaramente assassinada por um grande bandido, um vagabundo, um valentão. Então eu vou pedir para que, coloca na tela, André, o telefone, para que qualquer mulher que se sinta ameaçado, que venha sofrendo ameaças, olha, o telefone está na tela, está aqui embaixo, tá? É a central de atendimento à mulher, 180. Se você vem sofrendo ameaças, como esta garota vinha sofrendo, como a família desta garota vinha sofrendo, denuncie. A polícia precisa saber e a justiça precisa agir. Senão, o final da história, a gente acaba de assistir. Uma jovem cheia de vida, bonita, estudando, vivendo a vida intensamente, foi assassinada por um vagabundo, valentão, bandidão, porque simplesmente andava armado, chegava dando tiro, porque eu faço e aconteço, e acabou fazendo. Então, a denúncia é necessária, o número está aqui embaixo. Central de Atendimento à Mulher. A qualquer sinal de violência, de ameaça, denuncie. Nós vamos falar agora de um crime bárbaro, inacreditável, ocorrido na cidade de Montes Claros, no norte de Minas. 2 adolescentes, preste atenção no que eu estou dizendo, 2 adolescentes esquartejaram um homem e foram apreendidos pela polícia. Eu vou chamar o repórter Marcelo Silveira, sempre bem-vindo aqui no nosso Brasil Gente, está comigo direto da redação, vai me explicar com riqueza de detalhes sobre essa atrocidade. Antes de entrar no ar, a gente acaba comentando aqui na redação, um caso e outro, né, o que será demonstrado no programa e tal, e o André me explicava sobre a barbaridade e a frieza desses adolescentes. Marcelo, seja bem-vindo, boa tarde. Pois é, Everton, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. É verdade, não teve nenhum produtor aqui que não ficou estarrecido com essa história. 2 adolescentes, um de 15 anos e outro de 16, foram capazes de fazer isso que nós vamos comentar agora. Foi lá em Montes Claros, na região norte aqui de Minas Gerais. Segundo a PM, o crime aconteceu no bairro Palmeiras e o corpo do homem de 47 anos foi encontrado decapitado e sem os braços. A cabeça, a princípio, não foi localizada pela Polícia Militar. A PM fez buscas ali na região
desse bairro Palmeiras e chegou até 2 suspeitos, um de 15 e outro de 16. Ao serem interrogados, eles a princípio negaram o crime, mas depois confessaram que na noite anterior chegaram a obrigar este homem de 47 anos a ingerir bebida alcoólica e depois que ele já estava totalmente embriagado, eles desferiram vários golpes de espada. O quê? Exatamente. Espada? Usaram uma espada para poder golpear esse homem de 47 anos e aí arrancaram os braços, 2 braços e também a cabeça desse indivíduo. Depois de muito questioná-los, a polícia descobriu que eles haviam jogado essa cabeça em um lixão ali próximo de onde aconteceu esse crime. Agora, os menores foram encaminhados para a delegacia de plantão de Montes Claros. E são menores, né, Everton? O que será que vai acontecer com eles? Ô Marcelo, mas a polícia então não informou em momento algum o que levou esses adolescentes a praticarem esse crime? Bom, em momento algum isso foi dito? Sim, eles foram questionados e disseram para a polícia ser simplesmente vingança, porque este homem já havia ameaçado os 2 adolescentes de morte. Então, para não serem mortos, eles foram e fizeram toda essa atrocidade antes. Será que tem droga no meio disso? Não informaram? Não. Essa história está muito mal contada, tá ligado muito ao tráfico estranha. de droga, né? Como é que nós aqui, o Marcelo que está na redação, você que está em casa, como é que nós poderíamos acreditar que indivíduos como esses 2 aí, esses 2 adolescentes, isso tem alguma condição de ressocializar? Eles decapitaram o sujeito, cortaram os 2 braços, jogaram a cabeça no lixão, os braços em outros lugares. Tem condição de ressocialização? Para onde vão agora? Serão soltos, continuarão tranquilamente pelas ruas, vão para algum centro que recebe naturalmente adolescentes com a mesma faixa etária? É uma preocupação que todos nós temos, não é? Porque eu não sei se a justiça opera com tamanha competência em casos como este para tirá-los de circulação. Em primeiro lugar, saber a motivação desse crime, que é bárbaro. E segundo, a necessidade de que eles sigam para algum centro de recolhimento de menores. Eu não sei. O que não pode é a frouxidão da justiça em casos como este. A palavra deles, eu acho que a palavra não é suficiente e nada justifica, mas a palavra não é suficiente para simplesmente acharem que está tudo resolvido. Não, matou porque o cara que morreu falou que mataria os 2. Não, tem alguma coisa por trás disso. Alguma coisa por trás disso. E acredito até que nos próximos dias a informação chegue para nós aqui na tela da Band. Daqui a pouco eu volto com o Marcelo Silveira lá na redação. Aliás, o Marcelo tem dias que eu não vejo, porque ele fica na redação, a redação é bem longe daqui, né? Então, por vezes, nós passamos aqui uma semana sem encontrar e quando encontra, dá uma resenha danada, né? Que é muito longe daqui. Deixa eu contar pra você, cadê meu relógio? 4h29 na hora oficial do Brasil, 4h29, você tá ligado no Brasil, gente, quarta-feira. Gente, mas é só notícia ruim, hein? Um motorista de 60 anos morreu depois de colidir com uma mureta de proteção central da Via Expressa, próximo ao bairro Tropical, em Contagem, na região metropolitana aqui da capital. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o motorista ainda atingiu outro veículo no sentido Betim. O trânsito no local chegou a ficar lento na manhã de hoje. As causas do acidente ainda são desconhecidas. Olha, por vezes eu passo ali, nesse trecho, e tem uma coisa que me chama muita atenção. Primeiro, alguns carros em altíssima velocidade. Segundo, uma boa parte do trecho, o carro fica quicando, é um negócio maluco. O carro fica quicando, vai passando e o carro vai quicando. Entra numa curva, numa velocidade acima, um pouco acima da permitida, seu carro já sai de traseira ali.
Ah, mas como é que você está falando? Eu tenho certeza, porque eu já passei no trecho e já vi isso acontecer, não com o meu, porque eu não sou trouxa de ficar andando, pisando e sentando a bota. Primeiro que ali tem uns radares, a turma já sabe onde ficam os radares, a localização dos radares, então entre um radar e outro, a turma senta a bota. Né? Não estou dizendo que foi o caso desse rapaz que morreu, que foi o caso, ele pode ter se sentido mal, pode ter dormido ao volante, né? O celular também é um problema crônico, gravíssimo. Todo mundo, que é todo mundo não, todo mundo é muita gente, mas a maioria é celularzinho na mão, dirigindo e respondendo uma mensagenzinha, outros digitando. O cara comete uma atrocidade, o cara consegue dirigir a 80 por hora, ou 70, não interessa a velocidade, digitando uma mensagem. Então, essa semana foram 2 acidentes. Segundo informações, o rapaz teve um mal súbito e aí acabou atropelando outras pessoas que estavam no passeio e tal. Esse aí pode ter sido um mal súbito, mas também pode não ter sido, né? Perdeu o controle do carro, estava em alta velocidade. É aquilo que eu falo, os carros hoje, mesmo um carrinho com motorzinho perereca, atinge uma velocidade absurda. Olha o de ontem aí, que a gente mostrou. A gente mostra novamente. Isso aí aconteceu, como é o nome dessa rua aí, André? Isso aconteceu em Contagem, no Pedra Branca. Segundo informações, o motorista do carro, Pedra Azul, que chama? Olha, não interessa a cor, é pedra. Então é o seguinte, eu não sei, aí no caso informam que o motorista se sentiu mal e aí saiu limpando ali, rapaz, mas atropelou. E o estado de saúde desse rapaz aí, André, Pedra Azul mesmo. E o estado de saúde desse rapaz, ele está internado no Odilon Berens? Lá saber, pô, lá saber o estado de saúde dele, pra gente informar aqui, porque o negócio foi muito grave, né? O estrago foi muito grande, foram 4, 5 pessoas envolvidas e atropeladas por esse carro aí, e informações de que o rapaz se sentiu mal ao volante e tal. Mas no caso anterior, que nós mostramos no João 23 e não no Odilon Berens, né? Então, tá, o hospital João 23 não divulgou, então, o estado de saúde dessa vítima aí, que foi atropelada por esse Palio, lá no Pedra Azul. Bom, então, já o acidente mostrado agora, lá na Via Expressa, não se sabe o que de fato aconteceu, se passou mal, se perdeu o controle do carro e tal, mas olha o estrago, né? E mais uma vida que se vai, mais um acidente de trânsito, mais um número que só aumenta essa assustadora estatística vivida no ano de 2018. Vamos seguindo, 4h33, 4 horas 33 minutos, as mortes causadas por acidentes de trânsito caíram 27% entre 2010 e 2016. O Ministério da Saúde atribui o resultado à lei seca, mas a imprudência continua fazendo vítimas nas estradas e nas cidades. Ontem, 5 pessoas morreram na BR-040, próxima a Conselheiro Lafayette, nós mostramos aqui. Igor Calian, fala mais, esses assustadores números. É curioso, porque se por um lado comemora-se a redução do número de acidentes, por outro, a gente se depara diariamente aqui com mais e mais e mais acidentes, com mortes. Ontem 5, hoje mais uma. Esse rapaz atropelado está internado no João 23 em estado grave. Igor Calian, me conta mais aí, Igor. O acidente envolvendo um caminhão e 2 carros de passeio aconteceu na altura da cidade de Conselheiro Lafayette, no interior de Minas. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o caminhoneiro invadiu a contramão, bateu em um carro que colidiu em um terceiro veículo, onde estavam 5 pessoas que morreram na hora. O caminhoneiro foi levado para a delegacia. O Arthur perdeu o pai há menos de 2 meses. Abel, de 54 anos, voltava para a capital mineira quando perdeu o controle da motocicleta e foi atropelado por uma carreta. O motorista não prestou socorro. Acidente pode acontecer, mas independente de imprudência, ele pode ser evitado. Talvez tivesse um zelo, um cuidado maior dos outros motoristas na hora de dirigir, talvez não teria acontecido. Talvez ele teria conseguido frear antes um caminhão ou desviar antes, ou se não, se aconteceu, que teria prestado um socorro. Um levantamento do Ministério da Saúde mostra uma redução de 8% no número de internações causadas por acidentes de trânsito entre 2016 e 2017. O número de mortes também caiu desde 2010.
Resultado que pode ser atribuído ao maior rigor da lei seca. Desde abril deste ano, o motorista embriagado, que causa um acidente com morte, está sujeito a penas mais severas. São 5 a 8 anos de prisão e não há mais possibilidade da conversão da pena para serviços comunitários ou pagamento de cestas básicas. Sempre a gente é favorável a essas medidas, nós precisamos endurecer no trânsito. Se as regras de convivência dessa sociedade de trânsito não forem claras, explícitas e respeitadas, então acontece isso que a gente está discutindo hoje. Eu, agora há pouco, quando saí daqui da Band, gosto muito de contar as minhas experiências, porque eu sou um sujeito normal, como qualquer um que está aí do outro lado. Que anda pela rua, anda a pé, anda de carro, vai nos locais, anda no meio do povo, sofre raiva, como todo mundo sofre, é no trânsito, é na fila do banco, é em qualquer lugar. Então eu saí daqui e vi que tinha um ônibus estragado aqui na Raja, próximo ali às lojas da BMW e tal. Um ônibus estragado e o trânsito um pouco complicado até aqui na porta da Band. E tinha um ônibus, um desses ônibus de cidades do interior que vem trazer o pessoal para fazer tratamento e tal. E aí eu, ao lado do ônibus, eu dei seta para entrar e ele acelerou. Eu estava entrando e ele foi acelerando. Aí eu pensei, falei, gente, por que aqui é assim? Por que aqui em Belo Horizonte é assim? Você dá seta, o cara que está ao lado acelera para você não entrar. Ou se você vem e tem a preferência, o cara quer entrar na sua frente, com você tendo a preferência. Você vai entrar numa praça, numa rotatória, o cara quer entrar na sua frente e quer te fechar. As pessoas no trânsito aqui em Belo Horizonte, elas ovulam para levar vantagem. É um negócio maluco, cara. Eu rodei de carro o final de semana inteiro, de sexta, sábado e domingo, em São Paulo, que é aquele trânsito maluco, caótico, esculhambado, entre aspas, mas que você dá seta, quem vem atrás mete o pé no freio, deixa você entrar. Você quer mudar de faixa, você dá seta, o motorista que está atrás respeita. Você vai sair de uma garagem e o trânsito está com fluxo pesado, vai sair de uma garagem, o que vem atrás sinaliza, para o trânsito, você manobra e sai. Muito bem sinalizada a capital paulista. Aqui não, pô, aqui é uma esculhambação. É todo mundo querendo levar vantagem, gentileza zero no trânsito, raramente você encontra alguém gentil no trânsito. É um tal de emparelhar carro e apontar dedo e comer. Já imaginou se liberar arma, hein? Passou, abre o vidro e pei! Vocês estão malucos, pô. O povo está tudo louco no trânsito. E aqui em Belo Horizonte é um negócio esculhambado. Quer ver confusão? Vai para a porta do BH Shopping. Porque ali o povo que vem do Rio de Janeiro, o povo que vem dos condomínios, o povo que sobe o anel e vai se deslocar para o sentido aqui do BH Shopping, quem quer descer a Raja, vem ali as pistas, daqui a pouco a funila passa um carro de cada vez. Vai lá, para uma horinha lá e filma. É gente fechando gente, é gente subindo no canteiro, é dedo para cima e xinga a mãe, e é um negócio maluco. O povo perdeu a noção. Não estou generalizando, mas as pessoas perderam a noção, o respeito. Eu não estou falando de tolerância só não, porque isso só não basta. Respeito. Não é no trânsito, é em lugar nenhum. Vamos para o intervalo aí, daqui a pouco a gente volta. Muito bem, estamos de volta com o Brasil Gente Minas na tela da Band 4h45, na hora oficial do Brasil. Vem cá, Nicolau, deixa eu dar um recado aqui. Nós falamos do caso, eu e Marcelo Silveira, no início do programa, falando sobre o caso do esquartejamento do homem, cortaram, decapitaram, arrancaram os braços e tal. Nós estamos falando o tempo todo aqui de Montes Claros. É Governador Valadares, erramos por uns 1.000 quilômetros só. Eu estou assumindo aqui o meu erro. É Montes Claros, não tem nada de governo, aliás, é Governador Valadares, não tem nada de Montes Claros. Então, desculpa aí ao povo de Montes Claros, que recebemos aqui umas 200 mil mensagens, mas não foi aqui não, aqui nós estamos benzendo. Eu falei, então deixa, eu assumo o erro foi meu, eu errei por uns 1.000 quilômetros. É Governador Valadares. Agora nós vamos levar o padre Marcelo Rossi, o padre Fábio de Melo, e lá da minha cidade tem um padre chamado Krishna Shankar. E vamos lá, e vou comprar um GPS para não errar. Vamos para Governador Valadares, vamos rezar uma missa aí para abençoar esse povo aí de Valadares. E esses meninos, gente, precisa tirar esses meninos de circulação.
Manda esse menino para um centro de recuperação que não vai recuperar e deixa lá. E deixa lá. E depois que fizer 18 anos, leva para uma cadeia e deixa lá. Porque é muito grave esse crime aí. Eu vou ter que dar uma repassada nisso aí. Porque, cadê o Marcelo? Põe o Marcelo de novo comigo aqui. Rapidamente, Marcelo, uma passada rápida, ligeira, nesse crime ocorrido em Governador Valadares. Marceleza? Pois é, fazendo a correção então, em Governador Valadares, 2 adolescentes, um de 15 e um de 16 anos, são os suspeitos, de acordo com a Polícia Militar, de matar, de esquartejar um homem de 47 anos. Eles teriam embriagado o homem na noite anterior, isso ontem à noite, teriam embriagado esse homem, depois levado para um lugar ermo e dado golpes de espada nesse homem, cortando os braços e também a cabeça. A cabeça foi jogada no lixão próximo de onde eles cometeram o crime. Depois, para a polícia, eles resistiram, mas confessaram ter realizado esses atos absurdos e aí foram encaminhados todos os dois para a delegacia de plantão lá de Governador Valadares. Ô Marcelo, o que agrava a ação desses adolescentes é que eles premeditaram o crime, né? Exatamente. A polícia conseguiu descobrir, depois de perguntar e questionar muito, que eles estavam fazendo isso por uma vingança, já que esse homem teria ameaçado os dois de morte e antes que isso acontecesse, eles então mataram o homem e esquartejaram. Ô Marcelo, vamos aproveitar, deixa o Marcelo comigo aqui na tela. Quando isso deve, sei lá, talvez uns 3, 4 meses, nós trouxemos aqui 2 policiais militares e um deles entrou no estúdio comigo, não me lembro o nome, foi um tenente na oportunidade, eu não me lembro o nome, contando sobre os furtos de cabos de cobre, né? E aí ele me disse, Everton, um dos ladrões, nós já prendemos mais de 40 vezes, Então isso acontece com frequência aqui em Belo Horizonte. Por que esses caras roubam os cabos de cobre? Porque tem quem compre. Se não tem onde desovar o produto, onde entregar, onde vender e levar grana e levar vantagem, eles não roubam. Então o receptador existe e não deve ser um só. Agora parece que o problema se estendeu para outras regiões, Marcelo, é isso? Exatamente. Dessa vez a notícia que chega é do Triângulo Mineiro. Por lá, a Polícia Civil, em parceria com a Guarda Municipal, foi a 12 ferros velhos da região e em 9 deles havia algum problema, Everton. 9 precisaram ser interditados justamente nessa operação de combate a furtos de fios. Isso foi na manhã de hoje, lá em Uberaba, e 12 lugares foram fiscalizados, 9 interditados e 2 pessoas acabaram presas por lá, viu, Everton? Rapaz, se a polícia daqui dá um giro aqui pela região, hein? Aqui pela capital e pela região metropolitana, faz uma operação pesada, mas aí vão descobrir fácil quem está fazendo a receptação desse produto de roubo aí. Mas vai. Você lembrou bem? Há pouco tempo a gente fez, inclusive, a situação nas estações do MOVE. Sim. E muitas foram fechadas justamente por conta do roubo desse tipo de material, né? E é curioso, Marcelo, que eles fazem um reparo, voltam com os cabos, poucos dias depois, os mesmos ladrões vão aos mesmos locais e roubam novamente. Porque possivelmente eles têm os mesmos receptores, né? Exatamente. Então, se tem onde vender, eles vão continuar roubando. É a questão do aparelho celular, só pegando uma carona no problema, né? Da pessoa que oferece, que rouba e vai vender e o receptador está lá pronto para receber. E aí tem um cara que vai lá comprar, né? Exatamente. Então, o sujeito rouba, vende para uma lojinha, para um box, e aí tem o trouxa que vai lá e paga, e fomenta o crime, né? E vai fomentando o crime, achando que está fazendo um vantajão. Esse iPhone aqui é o iPhone X e etc, e não sei o quê. Comprei por R$1.000, é a trouxa, ele está fomentando o crime. Obrigado, Marcelo. Daqui a pouco eu te chamo aí da redação. Marcelo Silveira comigo nesta edição do Brasil Gente Minas. Pessoal, veículos poderão trafegar a no máximo 30 km por hora dentro dos bairros da capital. Um projeto prevê a redução da velocidade para dar mais espaço para pedestres e mais segurança no trânsito. As primeiras áreas que passarão por testes serão a região hospitalar
e o bairro Cachoeirinha, na região nordeste da capital. Diogo Ramalho conta agora. Atenção! Obras na esquina entre a Rua dos Ottoni e a Avenida Alfredo Balena. O mesmo acontece na Rua Padre Rolim, com a Avenida Bernardo Monteiro. É o projeto Zona 30 tomando forma. A ideia é limitar a velocidade máxima dos veículos a 30 km por hora em vias de tráfego mais local, como essa, por exemplo. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a chance de uma pessoa morrer ao impacto de 50 km por hora é de 85%. Já se esse impacto acontecer a 30 km por hora, este número cai para 10%. É uma boa proposta, porque você cria um ambiente de maior segurança para pedestres e veículos não motorizados, né, bicicleta e tudo. A segurança tem prioridade sobre circulação, etc. Mas nas ruas as opiniões se dividem, mesmo para quem anda a pé. Eu acho importante, como eu trabalho aqui na área, né, quanto mais conforto tiver pra gente, melhor. O problema é a confusão que isso vai causar no trânsito, porque no momento agora, durante a obra, um carro já não consegue virar. Concordo, não só nas áreas hospitalares, mas o motorista mineiro ele tem que ser mais civilizado. Eu não sei se vai prejudicar o trânsito, né? Tudo indica que sim. Quem passa de carro ou moto concorda que falta respeito por parte deles quanto aos pedestres. Motoristas e motociclistas, eles respeitam os pedestres na hora de atravessar a faixa? Não, normalmente não, tá? Quase ninguém respeita, não. Os pedestres correr, morre atropelado. Aqui, moto e carro vai passar a 30 km por hora quando acabar as obras. Você acha que isso é válido? Pode ser que sim, mas acho que mesmo assim não vai ter respeito não, viu? Em relação à preocupação de algumas pessoas que conversaram com a nossa reportagem sobre o risco de piorar o trânsito, principalmente para veículos de emergência, como ambulâncias, já que se trata de uma área hospitalar, este especialista acredita que não haverá problema. Todo mundo volta a atenção para aquele momento, paralisa, deixa passar e volta o ambiente, a calma e a tranquilidade. Questão de bom senso. Questão de bom senso. O trânsito pode sofrer com essas alterações? Pode não. Fatalmente o trânsito vai fluir com uma morosidade incrível e tal. Mas se é para salvar a vida, amigo, se é para facilitar a vida do pedestre, para levar mais segurança, então não tem nem que discutir. Agora, tem uma questão, hein? Em alguns locais, se andar devagar demais, você dá uma chance danada para o vagabundo, para o cara que está querendo roubar o carro e tal, praticar o crime. Então isso também tem que ser levado em conta, né? De repente, depois de uma certa hora, aumenta-se a velocidade, não sei. Tem gente que é paga para pensar e resolver esses problemas, então que pensem e resolvam. A Polícia Militar realizou hoje a segunda fase de uma operação de combate ao crime no aglomerado da Serra, região centro-sul da capital. Vamos voltar à redação, Marcelo Silveira tem mais detalhes. Qual o balanço, ou já há um balanço da operação, Marcelo? Já sim, Everton. Por lá, a polícia apreendeu um homem e apreendeu 3 armas nessa operação que a polícia diz que tem o objetivo de abordar e prender suspeitos de diversos roubos que estariam foragidos ali naquela região. Atenção para a lista aí, ó. Foram apreendidas, além das 3 armas, 6 carregadores de pistola, 19 munições, 10 pinos de cocaína, 1 porção de maconha e 3 rádios comunicadores. Essa é a segunda fase, a primeira foi ontem, apreendeu aí 9 adolescentes que vão cumprir medidas socioeducativas. Everton. Muito obrigado, Marcelo. Parabéns aí ao trabalho do pessoal do GEPAR aí, parabéns pelo trabalho e que prossigam nessa batida aí. Tem que seguir assim. Nosso assunto agora é a Operação Apate, que investiga fraudes aqui em Minas no valor de 160 milhões de reais, envolvendo várias empresas fantasmas. Na última quinta-feira, a polícia cumpriu mandados de busca e apreensão, mandados de prisão, de busca e apreensão também, mas não conseguiu prender o líder da quadrilha que teria escapado pouco antes da chegada dos agentes. A polícia chegou ao prédio onde ele mora na região do Buritis e ele se mandou. Nós temos imagens, inclusive, vamos conferir, veja aí. No dia em que a polícia invadiu o prédio, câmeras de segurança mostraram o suspeito deixando o apartamento com várias malas que pareciam estar bem pesadas. Segundo a Polícia Civil, 5 pessoas estão sendo investigadas nos desdobramentos da Operação Apate,
que desarticula uma quadrilha que controlava mais de 20 CNPJs e emitia documentos falsos para aumentar o capital social das firmas. A Polícia Civil não fornece mais informações porque as investigações correm em sigilo. Uma vida de luxo e uma vida que, pelo menos ao que me parece, de informações privilegiadas, né? Porque, pelo que me consta, ele fugiu antes da chegada da polícia. Alguém deve ter informado, ó, fique esperto aí que a polícia pode pintar por aí a qualquer momento. E ele, então, se mandou. A polícia, naturalmente, a Polícia Federal desarticulou hoje, quarta-feira, um esquema de fraudes em benefícios previdenciários que teriam desviado R$1.600.000. 2 mandados de prisão temporária e 1 de prisão preventiva, além de 5 mandados de busca e apreensão, foram cumpridos nas cidades mineiras de Contagem e também Almenara. Então é a polícia trabalhando também, né? A Polícia Federal trabalhando para resolver esses problemas, mas não pode avisar, né? Alguém avisou e o cara, ó, mas vai achar. É questão de tempo para achar. Vamos para um rápido intervalo, não mude de canal. Daqui a pouco vamos mostrar a situação dramática de moradores que vivem em imóveis parcialmente interditados aqui na capital. Não perca, até já. Todo dia que se passa a gente só olha, vê se não caiu alguma coisa, ou medo de se acordar com barulho aí, caindo, porque isso aí tá por um triz, né? Estamos de volta com o Brasil, gente. Minas, 5 horas 4 minutos, 5 e 4 em Belo Horizonte. Vem cá, deixa eu contar que já se passaram 6 meses desde que um barranco desabou às margens da Avenida Antônio Carlos, deixando 2 pessoas soterradas e imóveis parcialmente interditados. O problema é que até hoje as famílias vivem na incerteza. Agora veja só, nosso repórter Luciano Dias, que vai contar agora para você, ficou impressionado com o que encontrou no local. Veja aí. Seu Jairo não tem dormido direito, convive com o medo. Todo dia que se passa a gente só olha, vê se não caiu alguma coisa, ou medo de se acordar com barulho aí, caindo, porque isso aí tá por um triz, né? O aposentado mora no bairro Aparecida, perto da Avenida Antônio Carlos, na região noroeste de Belo Horizonte. O risco de desabamento da casa dele é grande. A situação piorou depois das fortes chuvas que aconteceram em março. E o grande problema aqui na casa do seu Jairo é neste cômodo. Aqui era um quarto, o seu Jairo teve que praticamente isolar a área por causa das várias rachaduras que apareceram principalmente depois das chuvas de março. Rachaduras no chão, rachaduras na parede. Então o seu Jairo praticamente deixou essa área isolada com medo de uma tragédia. Não é fácil, não. Não é pra gente sujeitar essas coisas, né? Mas fazer o quê? Mas com fé eu acredito que eles vão arrumar aqui agora, né? E a vida continua, a gente começa tudo de novo, né? A casa do Rodrigo também está sob risco de desmoronamento. Ele mora com 6 pessoas, tem medo de uma tragédia. A casa pode cair, né? E uma fatalidade, pessoas morrer e também pessoas andando no carro, passando ônibus, né? A gente já observa funcionários da prefeitura trabalhando por aqui. Será feita uma obra de contenção para amenizar os problemas, amenizar os riscos de desabamento. Só que é o seguinte, é uma luta contra o tempo, porque o período chuvoso está se aproximando e esse tipo de obra demora cerca de 2 meses, segundo os especialistas. A gente espera que tudo é certinho, né? Que a prefeitura faça a obra certinho, o muro, e Deus abençoe que não aconteça nada, que tudo é certinho. Por precaução, o acesso ao viaduto República do Congo, localizado entre as casas sob risco e a Avenida Antônio Carlos, foi fechado pela prefeitura. A Prefeitura informou por meio da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura que vai construir um muro de contenção no local. Os trabalhos têm previsão para começarem na próxima semana. A Prefeitura esclarece ainda que a Defesa Civil vistoriou o local e interditou parte do imóvel, tendo sido os moradores devidamente notificados e esclarecidos que, uma vez respeitados os limites da interdição, eles não corriam risco de morte. Então,
A gente sabe da dificuldade de quem mora no local, não tem para onde ir, né? O risco já foi levantado pela Defesa Civil, informado, eles já sabem do risco. Nós passamos por um longo período de estiagem, mas de agora em diante, o período chuvoso começa. Então isso tem que ser construído muito rapidamente, porque pode não haver tempo, não é? Porque daqui a pouco começa esse período chuvoso e a chuva desabando sobre a capital, e aí isso atrasa a obra. Então tem que dar uma acelerada nesse processo aí para que o pior não aconteça. O prefeito Alexandre Calil visitou na manhã de hoje as obras de urbanização já em execução pelo programa Vila Santa Lúcia, na Via do Bicão, aglomerado Santa Lúcia. No entanto, processos judiciais podem atrasar as obras. Diogo Ramalho. Na barragem Santa Lúcia, região centro-sul da capital, as obras de desassoreamento já estão a todo vapor. A intenção é evitar o alagamento da Avenida Prudente de Moraes em dias de chuva. Não vai alagar mais, tem que conversar com São Pedro, né, comigo, né? Mas está preparado para não alagar. São 30 mil metros cúbicos que vão ser retirados. A última retirada foi em 2013, só para que o pessoal entenda, 30 mil metros são aproximadamente 5 mil caminhões. Segundo a Prefeitura, as intervenções do programa Vila Viva no aglomerado Santa Lúcia incluem a implantação de infraestrutura urbana e sanitária. Além das 588 unidades habitacionais que serão construídas, aqui neste local será feita a Via do Bicão, que irá ligar as avenidas Nossa Senhora do Carmo, São Tomás de Aquino e Arthur Bernardes. O investimento será de 157 milhões de reais. Já teve caso do Corpo de Bombeiro precisar acessar a comunidade e, infelizmente, demorar questão de 10 minutos agarrado no trânsito. Então essa rua aqui será uma rua de acesso bem mais rápida para a Avenida Nossa Senhora do Carmo e até mesmo para as ruas da comunidade. Porém, para finalizar as intervenções na Via do Bicão, a Prefeitura, por meio da Urbel, aguarda a conclusão de processo judicial de 12 domicílios, entre eles residências e uma borracharia. Mas nós vamos acertar, vamos pagar, temos dinheiro para pagar. Nós estamos resolvendo 3 obras do orçamento participativo, né, que estavam paradas também. Parabéns aí ao líder comunitário, ao Glaucio. Se vai ser candidato, se não vai, não interessa, eu não quero nem saber, mas parabéns pelo trabalho que ele desenvolve aí na comunidade dele. Parabéns aí, viu, Glaucio? Parabéns mesmo pelo trabalho e parabéns também, né, porque a prefeitura falou, ele atendeu e tem que atender e resolver o problema do povão mesmo. Vamos embora. Vem aí o Joel da Atena, Brasil Urgente, destacando as notícias de São Paulo e de todo o Brasil. Amanhã às 4h15 da tarde, encontro marcado. A gente tá de volta. Grande abraço, tchau, pessoal.